Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com os fatos históricos narrados. Bom, no primeiro vídeo nós falamos o que a história diz sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, as profecias que foram feitas no passado, aproximadamente 900 anos no caso do profeta Joel, ou 750 no caso do profeta Isaías, e nós vimos que no primeiro vídeo que o Senhor Jesus Cristo ele foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo de número 53, e em Atos dos Apóstolos o eunuco está agora vivendo a sua época, o seu período histórico, né? 750 anos depois do período histórico de Isaías e os seus contemporâneos, e hoje eu vivo o meu período histórico, juntamente com você que assiste esse vídeo, com Bill Gates, com o Elon Musk, com os mega empresários do mundo aí hoje, né, que acho que estão no topo da pirâmide, juntamente com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Nós estamos no ano de 2025, né? Então é o nosso período histórico. No período histórico lá do eunuco da mordomo da rainha Candace, ele estava lendo um livro histórico escrito 750 anos antes, que era o profeta Isaías. E ele leu que alguém sofreria, seria moído, levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E ele pergunta então para Felipe quem é essa pessoa? É o próprio autor do livro ali ou ele fala de outro? E aí Felipe ele vai explicar, não, isso é uma profecia do Senhor Jesus, esse que foi morto aí no nosso tempo, nosso contemporâneo, que disse que era filho de Deus, que morava com Deus, encarnou. E aí o mordomo da rainha da Candace, no seu tempo, creu que Jesus Cristo era o anunciado 750 anos antes pelo profeta Isaías, sobre a sua primeira vinda, né? Mas nós estamos falando agora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, no segundo vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre outra profecia que era o Espírito Santo, do qual nós precisamos para receber as revelações de Deus e para nascer de novo, né? Então o Espírito Santo foi selando esse pessoal aí, foi habitando dentro da igreja, inclusive o mordomo da rainha de Candace. Então nós vimos que o profeta Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo, como o apóstolo Pedro fala no vídeo anterior, né, que nós assistimos, nosso segundo vídeo. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo. E o apóstolo Pedro, no seu discurso, ele vai narrar a profecia de Joel. Alguns historiadores estudiosos datam 500 anos, mas acho que é consenso 900 anos, entre a maioria, né? Mas mais de 5 séculos, com certeza, se passaram. E ali se cumpre, então, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo. Mas o profeta Joel também fez outras profecias referente à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a lua se transformar em sangue, o sol perder seu brilho, né? E o apóstolo Pedro ele narra ali em Atos dos Apóstolos, mas ele se atém ao derramamento do Espírito Santo, que era contemporâneo, que era para aquele momento, né? O, o, a segunda vinda do Senhor Jesus, ou alguns elementos sobre a sua segunda vinda, alguns acontecimentos, ele só dá a pincelada, porque não era o assunto em questão. Agora nós vamos voltar ao assunto em questão. Nós vamos pegar essa pincelada do apóstolo Pedro, que trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que talvez seja no nosso tempo, entre os nossos contemporâneos, assim como o mordomo da rainha Candace viveu o tempo da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, do cumprimento da sua morte e ressurreição. Talvez nós estamos vivendo o tempo, nós seremos os contemporâneos que irão ver a segunda aparição da segunda vinda do nosso Jesus Cristo. E se não vermos neste corpo, veremos pela ressurreição dos mortos. De qualquer forma, nós não escaparemos da gloriosa vinda do Senhor Jesus para implantar o seu reino e destruir definitivamente todas as obras do diabo e da carne humana, do pecado humano que ainda atua aqui com a permissão de Deus. Bom, então continuando,
a parte em que o apóstolo Pedro deu a pincelada sobre o livro de Joel, sobre eventos climáticos que irão acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e o que o Senhor Jesus vai fazer, nós vamos continuar daí, porque o nosso foco agora, nós contemporâneos aqui desse período, 2025, nós queremos saber sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ao invés de nós lermos Joel, como o apóstolo Pedro dá a pincelada, que nós já lemos no vídeo anterior, nós vamos ler a mesma narração de Joel. O Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, deu para Isaías. Então vamos ver acontecimentos que Isaías profetizou da segunda vinda do Senhor Jesus, porque ele não só profetizou a primeira vinda do Senhor Jesus e ela aconteceu, o qual nós vimos no primeiro vídeo, né? E nós trouxemos naquele primeiro vídeo um personagem histórico, contemporâneo do cumprimento da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e a sua crença nele como Messias, seu batismo nas águas. Mas Isaías também previu a segunda vinda do Messias, né? Claro que ele não sabia que levaria tanto tempo, né? Os tempos e épocas ele não sabia, assim como nós não sabemos, né? Assim como o mordomo da rainha de Candace não sabia que ele seria o beneficiário ali em carne, vivo naquele tempo para ver. Eu vivi para ver, né? Tem um ditado que diz. Bom, vamos lá então, Isaías capítulo de número 13, verso 9. Eis que o dia do Senhor chega, a segunda vinda, o dia do Senhor, né? Então, quando nós lemos a expressão o dia do Senhor, nós estamos falando da segunda vinda do Senhor. Nós vamos ler essa expressão em Tessalonicenses, nós vamos ler essa expressão em Mateus, nós vamos ler essa expressão em vários textos das Escrituras, em Joel, tanto no Novo como no Velho Testamento, né? Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto com ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores. Então, o que aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado pelo mesmo profeta Isaías, a qual nós estamos lendo, e aconteceu, ele não veio destruir o homem, como aqui, extirpar o pecador, como nós acabamos de ler. Não, ele veio salvar o pecador. Ele veio como um cordeiro que não resistiu à violência, se entregou a ela e foi morto por ela, pela violência dos homens, para salvar os pecadores. Para isso que ele veio a primeira vez, profetizado pelo profeta Isaías, como nós vimos no primeiro vídeo, e essa profecia foi cumprida 750 anos depois, aproximadamente. E nós temos também a segunda vinda do Senhor Jesus, agora não mais como cordeiro, aquele que perdoa o pecado do mundo, não, mas como juiz, que vai condenar aqueles que não aceitaram o perdão de Deus, que foram rebeldes à graça de Deus, que perdurou por 2000 anos, né? Que ela está terminando, irmãos. Está chegando ao fim. Bom, então, a primeira vez ele veio salvar o homem, não condenar, como nós lemos em Lucas capítulo 9, dá para ler a partir do verso 50, se não me engano, né? Lucas 9, a partir do verso 50, os discípulos do Senhor Jesus Cristo pedem pouso em Samaria, não recebem. Então eles citam uma passagem das Escrituras que está em 1 Reis ou 2 Reis, capítulo 1, verso 10, onde Elias pede para descer fogo do céu e matar aqueles soldados que vieram prendê-lo. Então, os discípulos do Senhor Jesus que não receberam pouso, perguntaram: quer que a gente ore e mande descer fogo para matar todo mundo aí? E o Senhor Jesus diz: vós errais e não sabeis de que espírito sois. Porque eu não vim para destruir o homem, mas para salvá-lo. Então a primeira vinda do Senhor Jesus foi para salvar o homem. E a salvação ainda está estendida. Então, se você não é um crente que creu na sua vida pecaminosa e por isso você merece ser condenado eternamente, receba o pagamento pela sua dívida e aceite Jesus como seu Salvador. Enquanto a porta está aberta, assim você estará apto para a segunda vinda e não vai estar junto destes aqui, que serão extirpados, como nós lemos no verso 9. Eis que o dia do Senhor chegará cruel,
tanto com cólera como com ira violenta, para deixar a terra desolada e extirpar dela os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as constelações dela não darão a luz. O sol ficará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá a sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso pela sua iniquidade. E eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível, que é o anticristo. E eu farei o homem mais raro, e eu farei um homem mais raro do que fino ouro, exatamente o que cunha o ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus e a terra será removida para fora do seu lugar, na cólera do Senhor dos Exércitos e no dia da sua violenta ira. Então, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi em graça, em favor imerecido, que não se merece. A segunda vinda do Senhor Jesus será em ira. Então, o mesmo profeta que recebeu a visão de Deus da primeira vinda, recebe aqui a visão da segunda vinda, irmãos. E você está preparado, irmãos? Veja, o mesmo profeta que recebeu a visão da primeira vinda, ele tem moral e crédito diante de você e de mim. Por quê? Porque a primeira vinda se cumpriu, como nós vimos no primeiro vídeo. Ele tem moral diante de nós, pela vida ilibada que ele levou, pelo cumprimento da sua profecia, não só da primeira vinda, como outras. E agora nós aguardamos a segunda vinda do justo, que virá como juiz de todos. E irá extirpar o pecador, destruí-lo, lançar ao inferno. Virá como juiz daquele que negou a graça estendida por 2000 anos. Irmãos, você está preparado? Bom, vou dar uma continuada aqui então. E será como a corça afugentada, e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para o seu próprio povo, e fugirão cada um para o interior da sua própria terra. Cada um que é encontrado é transpassado, e cada um que é colocado junto, ele fará cair a espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus filhos. Suas casas serão saqueadas, suas esposas serão estrupadas. Então o Senhor está aqui profetizando, através do profeta Isaías, esse dia terrível, a sentença que ele vai dar para os homens maus. E ele vai começar a narrar uma história contemporânea a partir de agora. E nós vamos ver esses elementos aqui. O apóstolo Pedro ele trouxe pincelado lá em Atos essa profecia do verso 10 de Isaías, capítulo de número 13. Porque as estrelas do céu e as constelações não darão a sua luz. O sol será escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá a sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso pela sua iniquidade. Bom, o apóstolo Pedro ele agora vai trazer isso com um pouco mais de detalhes na sua carta para a igreja, porque em Atos Apóstolos ele apenas está narrando um acontecimento para a igreja que está sendo formada. Agora está trazendo uma carta instrutiva, e não apenas fatos históricos, para a igreja já estabelecida e já conhecedora da vontade de Deus. Então vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 2. Eu acho que é a partir do verso 10, 2 Pedro, capítulo de número 2. Verso 9. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do Senhor, ou para o dia do julgamento, para serem punidos. Veja, então, assim como nós lemos lá que virá o dia do Senhor, o apóstolo Pedro está falando dessa profecia sobre o dia do Senhor, sobre o dia do julgamento, sobre o dia da ira.
O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, com concupiscências imundas, e desprezam autoridades. Eles são presunçosos, obstinados, e não receiam falar mal, enquanto os anjos, que são maiores em forças, não pronunciavam contra eles acusação. Mas estes, como homens naturais, como animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, como nós vimos lá na profecia de Isaías, falam mal do que não entendem, e hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles prazer na libertinagem, em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e que não cessam de pecar, seduzindo almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática do mal, os quais abandonaram o caminho reto, andando errante como Balaão. Bom, irmãos, então aqui o apóstolo Pedro, ele está anunciando a mesma sentença, que o dia do Senhor trará castigo para esses insubordinados que envergonham os nossos banquetes, que andam no nosso meio. Agora vamos trazer os elementos naturais do globo terrestre que o profeta Isaías destinou para estes homens, que rejeitaram a graça de Cristo. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 em diante. Mas o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há serão queimadas, visto que todas essas coisas se dissolverão. Que tipo de pessoas devemos ser, em santo trato e vida piedosa, aguardando e apressando a vinda do nosso Jesus Cristo, porque os céus em fogo hão de ser dissolvidos, e os elementos com calor intenso serão destruídos. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Por isso, amados, visto que aguardando essas coisas, sede diligente, para que por ele sejais achado em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então o Senhor Jesus Cristo anuncia, através do apóstolo Pedro, a sua segunda vinda, e os elementos da terra serão abalados. A lua não dará sua luz, nem o sol, e os homens ímpios castigados. E nós habitaremos em novos céus, em nova terra. Aonde o quê? Aonde habita a justiça de Deus, irmãos. Então, no próximo vídeo, nós continuaremos sobre as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo, referente à segunda vinda do nosso Senhor, que virá agora como juiz, para julgar o meu familiar, o seu familiar, aquele que nega a Cristo veementemente. Não sei se eu falei corretamente, se essa palavra existe, mas com veemência, que nega o nosso Jesus Cristo. Serão julgados, irmãos. E nós, que recebemos a graça dada ao Senhor Jesus, que veio, conforme profetizado lá em Isaías, e anunciado nos contemporâneos do apóstolo Pedro, pelo próprio apóstolo e demais apóstolos, mas ele também foi profetizado pelo apóstolo Pedro em sua segunda vinda. E a graça está estendida para nós, e nós a recebemos. E oremos para que os nossos familiares a recebam, e possam então, com gozo ou alegria, aguardar a restauração dos céus e terra, na vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá agora como juiz de todos,
para dar a cada um segundo as suas obras. Então, no próximo vídeo, continuaremos sobre as profecias e os cumprimentos das mesmas, onde elas se cumpriram, os cumprimentos de todas elas, para quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto a primeira como a segunda. Deus abençoe a todos nós na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.